Vamos nos colocar de joelhos, então. Querido Pai que estás nos céus e também no nosso meio, nós te agradecemos porque mais um dia o Senhor nos deu a cada um de nós. Estamos na tua santa casa para louvar o teu santo nome. Estamos agradecidos por isso. E queremos entregar os momentos que seguem em tuas santas mãos, que possa ser feito somente a tua vontade e não a nossa. Que possamos, tudo que falarmos e cantarmos seja para a tua honra e para a tua glória. Estamos felizes pelos batizandos de hoje. Que o Senhor possa abençoá-los e que possa trazer outros também para o teu redil. Nós pedimos que seja com o pastor também, que seja inspirado e que possamos nós todos entender a tua palavra. Fica conosco agora e para sempre, pois nós te pedimos em nome de Jesus, que é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que bom que você veio hoje aqui. Um dia estranho, né? Em pleno verão aí. Não é bem verão, mas quase verão. Frio. Mas você não deu bola para isso e aqui está. Nós temos um programa especial hoje. Muito especial. E são dois motivos por ser especiais. Por ser especial. E porque são em dois programas que nós temos aqui para fazer. E nós vamos trabalhar juntos agora. Primeiro parte, nós estamos trabalhando com o tema da família, já esse é o 11º domingo que estamos aqui. E nós vamos continuar hoje, não vamos interromper. E domingo que vem é o último, é isso, Júnior? E você não falta para não perder o último, né? Sempre o último é melhor, não vai perder o último, né? E aqui você esteja para assistir esses temas de família que nós teremos aqui no próximo domingo. E depois nós vamos conversar um pouco na nossa meditação. E nós vamos ter aqui. Então nós estamos estudando aqui o livro Orientação da Criança. E hoje nós estamos vendo da página 413 a 436. Você pode colocar na tela já, Júnior? Assim a igreja pode ir acompanhando. Acho que é o Júnior, o Jacksandro que está lá, né? E tem um texto aqui que ele vai colocar, que está lá já. Diz Ellen White, no seu livro Orientação da Criança, página 413, ela diz: devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos no serviço do tabernáculo. Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário aos que deviam oficiar perante ele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram dadas por ele em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. Nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pela higiene, modéstia e pureza. Resumindo, ela diz que quando nós estamos adorando o Senhor, nós devemos ter uma roupa diferenciada, especial. É isso que ela está dizendo. Mas antes da gente entrar aqui no texto dela, eu queria colocá-lo para pensar. Eu fui jogar bola uma vez com teologandos, o tempo que eu estava estudando. E a gente marcou lá o jogo, todo mundo de calção, chuteira. Mas tinha uma pessoa lá que tinha acabado de sair de uma palestra e estava de terno. E resolveu jogar bola. Olha, a gente não jogava, a gente só dava risada. É muito engraçado ver uma pessoa de terno jogando bola, né? De sapato, bico fino. Aquilo era bicuda de verdade, né? Com sapato, bico fino dando aquele chutão, né? As roupas, elas são assim, elas são adequadas a determinados ambientes, né? Quando a gente está em casa é um tipo de roupa, quando a gente está trabalhando em casa é um tipo de roupa, quando a gente vai passear outro tipo de roupa, quando a gente vai jogar bola, como mencionei, um tipo de roupa. E é claro que quando a gente vem à igreja tem um tipo diferenciado, porque é um ambiente diferente, não? Porque nós estamos, no caso, nesse assunto, diante de Deus. Mas se a gente fosse... Vamos imaginar alguém que trabalha como num escritório de um executivo. Fica esquisito, né? Ir de chinelo de dedo. Mas alguém que tem ali uma oficina de, quem sabe, de conserto de bicicleta, ele é dono se ele quiser, ele é o dono, né? Mas cada um com o seu ambiente. Consegue entender isto? Mas ao mesmo tempo, se você andar pelas ruas, especialmente no centro da cidade, mais ou menos no pôr do sol, quando as pessoas estão ali fazendo grupinhos porque vão para a aula à noite, você consegue perceber grupos de pessoas com determinado tipo de roupa. Já notaram isso? Tem alguns grupos que eu não posso participar por causa que eles põem aqueles cabelos grandão assim, daí não dá certo, né? Aqueles moicanos.
Eles não me aceitaram lá, até tentei, mas não deu certo. Você sabe que eles se diferenciam ali, não é? Então, quando uma pessoa, ela coloca um tipo de roupa, ela determina o que ela é. Hoje domingo, não teve nenhum jogo de futebol que eu saiba, mas os torcedores colocam a roupa do seu time, diferencia, eu gosto daquele time. E assim a pessoa vai se diferenciando. Ellen White, nesse livro, Orientação da Criança, ela diz que, conforme a roupa que a gente veste, a gente determina quem somos. Se você estiver vestido com determinada roupa, você está dizendo claramente quem você é. Não precisa você falar, eu faço isso, só aquilo. A tua roupa define quem é você. Inclusive um comercial de roupas, há vários anos, o slogan da propaganda era, a roupa é o seu cartão de visita. Com a roupa que você coloca, você já diz quem você é. Como nós estamos tratando de cristãos, pessoas que servem a Cristo, Ellen White, ela trata como que deve se vestir um cristão. E o texto está ali na tela, pode trocar para mim, está aqui na minha mão, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui. É esse aqui? Isto. Então, olha, o vestuário de uma pessoa diz alguma coisa a seu respeito, ela diz ali. O vestuário e o seu uso na pessoa verifica-se. Geralmente, ser uma características, não é isto? Do homem ou da mulher. Eu que estou falando, a tela que está nervosa, né? Treme que só ali. Mas, vamos ver só. Julgando o caráter de uma pessoa pelo estilo de vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa traja-se modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado, uma mente culta. Aquela que é simples e desperfeccionistas, né? Desperfeccionista, isso que vocês leram ali, tá? No vestuário e nas maneiras demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Vou ler por aqui que é mais fácil. Quão encantadora, quão interessante é me ajude, irmãos, agora em vermelho. A simplicidade no vestir, que em graça pode ser comparada com as flores do campo. Olha que bonito. Comparada às flores do campo. Então, conforme, ela citou aqui mulher, mas isso vale para homens, para mulheres, para as crianças. Não vamos dizer que o homem parece uma flor do campo, que não combina bem, né? Mas, conforme a vestimenta que você usa, você está dizendo quem você é. E nós, pessoas, seres humanos, somos as flores que o Senhor quer colher, que Deus quer colher. Nós humanos, quando falamos em flores, falamos ali de rosas, margaridas e outras flores. Mas Deus, Ele quer ver nós. Nós somos a beleza. E quando uma pessoa, ela começa a não se cuidar, ela acaba dizendo que ela não quer agradar o Senhor. É mais ou menos isto. Está mais fácil de ler aqui, e vocês vão me ajudar. O que tiver em vermelho, vocês leem lá. Na questão ali, na pergunta 2, a moda deve reger o modelo de roupa a se usar. Diz ali o texto, já dando a resposta, os cristãos não devem se esmerar por se tornarem objetos de admiração, vestindo-se como? Vermelho. Não tem? Isso, desculpe lá. Eu estava olhando para o papel, vestindo-se. Cadê o vermelho agora? Lá, diferentemente do mundo, mas se ao seguirem a sua convicção do dever quanto ao vestirem-se o quê? Modesto e saudavelmente, verificam estar fora da moda, não deve mudar o seu traje para serem isso, ao mundo. Você não deve mudar seu traje para ser igual ao mundo, só porque o mundo está vestindo, eu vou fazer também. É isso que ela está dizendo. Antes deve manifestar nobre independência e moral para andar corretamente, ainda que todo mundo lhes discorde. Caso o mundo introduza uma moda modesta, convenientemente e saudável no vestir, que esteja de acordo com isto, não mudará a nossa relação com Deus, ou para com o mundo adotar tal estilo. Os cristãos devem seguir a Cristo e fazer as suas roupas com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos, devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou censura
e se devem apegar ao que é certo devido aos seus próprios méritos. Então, que roupa de vestir? O que é certo? E o que é certo? O que a Bíblia diz. Então, eu vou usar aquelas roupas do tempo bíblico? Não, porque mudou-se culturalmente. Nós vestimos diferente agora. Então, quando a cultura muda, ou quando a moda muda, podemos mudar com ela, desde que eu não fira os princípios bíblicos. Agora, há modas que são pura vaidade, e não porque mudou. E aí Ellen White se preocupa com essa vaidade extrema ali. Ela diz assim, não, devemos estar sendo modestos, simples. E ela diz, o perigo de gostar de vestir-se bem. Será que tem perigo? Ela responde ali. Se você está com o seu encarte, ele está na parte de trás aqui. Ele diz, o amor ao vestuário põe em perigo e faz com que a mulher seja contrário do que é uma senhora cristã, que se pela modéstia e sobriedade. O vestuário extravagante muitas vezes incute, olha só, concupiscência, né? No coração da que o usa, despertando as baixas paixões no que o que o contempla. Deus vê que a ruína é precedida frequentemente pela condescendência com orgulho e no vestir. E o que os caros enfeites sufocam o desejo de fazer o bem. Sabe essa palavra concupiscência que a gente acabou de falar ali, vocês viram em vermelho? É uma palavra pouco usada por a gente, até porque é duro de falar, né? Ela é cheia de letrinha. Ela quer dizer a força do desejo. Inclusive tem uma novela com esse título na Rede Globo, né? Então é assim, ó, eu desejo tanto que vou fazer, não importa se está certo ou se está errado. Então, nós não vamos fazer algo porque o desejo manda, eu vou fazer algo que Deus quer que eu faça. É isso que Ellen White fala com este princípio aqui. Eu vou mudar para vocês me ajudarem aqui. Olha, o que as vestimentas de uma criança têm de ver com a educação? Será que tem alguma coisa? Diz lá. Ensinar as crianças a andar na vereda estreita é julgado ideia já ridícula e antiquada. Olha, isso aqui foi escrito lá por volta de 1800, começo de 1900, já dizia que era antiquado, né? Imagine que não falam hoje. Veja só. E ela diz ali, ó, isso prevalece mesmo entre pais que professam adorar a Deus, mas pelas suas obras testificam serem adoradores de Mamon. Mamon era o deus do dinheiro. Então as pessoas, até pela vestimenta, ela declara o seguinte, eu gosto mais do dinheiro do que de Deus. Isso ela está dizendo aqui. Ambiciona o quê? Com os vizinhos e a comparar favoravelmente os seus vestuários e dos filhos com um dos membros da igreja a que pertence. Então ficam mais preocupados com o que o vizinho vai dizer do que a igreja vai dizer, para não dizer o que Deus vai dizer. Então, como deve se vestir uma criança, ou vale para o adulto também, deve se vestir de acordo com o princípio divino, sem se preocupar com se exibir, se mostrar. Esse deve ser o andamento de uma pessoa, de um cristão, né? Deve-se ter bom gosto. E que tipo de roupa usar? Esse negócio do bom gosto é complicado, né? Porque olha só, o que você acha de uma pessoa com uma calça laranja? Eu vou contar para vocês que eu tinha uma calça laranja. Quando eu falei, eu lembrei de mim, por isso que eu falei laranja. Porque era moda lá na década, não vou falar década, senão vou me chamar de velho, né? Lá naquela década para trás, lá, todo mundo usava. E eu ganhei, vou usar. Mas então, o que é bom gosto? Eu acho que vai depender agora do meio que você está vivendo, né? Pode ser que uma calça laranja é horrível em determinado ambiente, mas pode ser que no outro ambiente seja lindo, né? Depende de onde você está e a época que você está. Mas o bom gosto é uma coisa, irmãos, que não tem cursinho. Ou você tem ou você não tem. Se você não tem, pergunte para quem tem. Se você tem bom gosto, não tem jeito. Isso aqui não dá para ensinar. Mas é importante o bom gosto para uma pessoa ter ali o andamento. Então, ó, no texto agora lá. Deve-se manifestar bom gosto quanto às... laranja, não sei, né? Vamos lá ver. A esse respeito, a uniformidade tanto é desejável como conveniente. Contudo, a tez pode ser tomada em consideração. Deve-se procurar cores
discretas. Quando se usa material estampado, deve-se evitar o quê? Desenhos grandes, aberrantes, que demonstram vaidade e vão orgulho nos que escolhem, os escolhem. O gosto extravagante, é isso que está lá? Isso, extravagante, pelas cores diferentes, é mal, diz ela. Devemos vestir-nos decentemente e com gosto. Mas, minhas irmãs, diz ela, isso vale para os homens, tá bem? Quando estiverdes o quê? E fazendo vossa roupa, a sua própria roupa, ou a de vossos filhos, pensai no da vinha, do Senhor, que ainda está esperando para ser feito. Ou seja, aqui ela colocou as irmãs, hoje em dia não são muitas as mulheres que costuram, a gente compra feito que é bem mais prático, né? Algumas costuram, então tanto faz, se comprou ou costurou, que essas roupas sejam apropriadas para a colheita do Senhor, é isso que ela está dizendo. Que ao olhar, o próprio Senhor saiba de quem é a pessoa, quem é que está com esse traje ali se vestindo. 6. Qual a roupa de uma criança? Essa é a pergunta. Se a roupa de criança reúne a proteção e o conforto, ficará excluída de uma das principais causas de irritação e desassossego. O pequenino terá melhor e a mãe não achará tão pesado cuidar dele. Faixas apertadas, que impedem o funcionamento do coração e dos pulmões, devem ser evitadas. Eu vou parar aqui um pouquinho com vocês. Eu sou o filho do meio de 5. Né? Do meio é uma tristeza, você não é mais velho para ser bem tratado, nem mais novo para ser bem tratado também. Né? Do meio é um negócio terrível. Né? Mas eu vi as minhas irmãzinhas quando bebês. Eu tinha 10, 12, conforme as duas. E lembro que minha mãe enfaixava elas assim, enroladinha naquele pano, e a criança ficava dura, né? Podia pôr em pé que ela parava, porque era tanto pano que tinha naquele negócio. E não era assim? Era assim. E agora o que diz a medicina hoje? O que diz a medicina hoje? É para encher de pano de volta ou não? Não, vê que mudou? Só que Ellen White escreveu isso aqui lá por 1800, 1900, na virada do século ali. E ela já dizia nada de faixas. Veja como essa mulher é inspirada mesmo. Os médicos diziam põe, que vai proteger. E ela diz nada de faixas apertadas. Então quando você descobre um negócio desse, perceba que o restante também vem com a inspiração de Deus. Ela diz nada de roupas apertadas nas crianças. Ela deve ter ali a condição de respirar. Não é? Agora está tão bonito o texto que eu perdi onde eu estou. Parte alguma do corpo jamais deve ficar mal acomodada por meio das roupas que qualquer órgão, ou restringe a sua liberdade de movimento. As roupas de toda criança devem ser bastante a fim de permitir a mais livre e ampla respiração, arranjadas de maneira que os ombros lhe suportem o peso. Nada de roupa demais ou apertada demais. É claro que quando está calor, você não é por roupa demais mesmo, né? Mas o problema é mais no frio. E Ellen White, que morava nos Estados Unidos, vivia dias ali com frios. Dias frios. Sabe, irmãos, nós precisamos viver com as nossas roupas, não no sentido assim que eu preciso provar que tenho dinheiro, por isso eu vou comprar determinadas roupas. Eu fui com um clube de desbravadores do interior do Paraná, num evento que teve aqui em Curitiba, no Campuri, e daí, porque eles moravam longe, nunca viram a cidade, eu resolvi passear com eles. E um dos lugares que eu veio passear foi no shopping. E disse para eles, está chegando o dia do pastor, você quer dar um presente para mim? E eles ficaram, opa, né? Tem naquela vitrine, vamos olhar. Nós chegamos na vitrine, isso faz uns 4 anos. O terno, bonito, R$3.500. R$3.500 é só por brincadeira, né? Não estava falando sério com eles. Tem roupas assim que não é coerente para a gente estar usando. Pelo preço. Tem outras roupas de boa qualidade, com valor mais baixo. Claro que se a pessoa tem uma renda que possa comprar, vá lá e compra, ué. Mas não é o caso da grande maioria. A grande maioria tem que estar ali somando dinheirinho para escolher qual roupa vai vestir. Isso a Eliane está dizendo, não use uma roupa para mostrar que você é cheio do dinheiro. Mas use uma roupa para mostrar que você é cristão. Isso ela está dizendo. Para você estar cristão. Eu quero que você coloque agora a imaginação. Você, com certeza, nunca passou por isso que eu vou dizer agora. Mas imagine que você
como acontece em alguns filmes, você estava num navio ou num avião, que caiu o avião, o navio afundou, e você agora é um náufrago. Você está sozinho numa ilha, não tem mais ninguém numa ilha. Junto com as coisas que você recuperou, você trouxe todas as roupas que você pudesse usar. Você está só, ninguém mais mora ali. Já está meses ali. Você conseguiu comida, está sobrevivendo. Eu quero saber, você sozinho ali, que roupa você usaria? Você pode escolher a roupa. Qual roupa você usaria? Que roupa você usaria? Sozinho. Sem ninguém te olhando. Talvez tenha nada, diz a Marlene, né? Marlene já era mais liberal. Mas resumindo, você usaria uma roupa simples, não usaria? Vamos pensar num rapaz. Usaria uma bermuda, uma camiseta ali? Se usasse um pouco mais de roupa, seria porque o sol estava queimando, você estava se protegendo. Mas você não se preocuparia muito com a roupa. Se a roupa rasgasse, você, rasgou minha roupa, que vergonha. Falaria isso? Não. Eu estou dizendo isso para vocês porque é o seguinte. Dizem assim que eu devo usar roupa conforme eu me sinto bem. Vocês acabaram de provar para mim que isso não é verdade. A gente usa roupa conforme as pessoas nos veem. Então, quando a gente usa uma roupa, a gente usa para agradar os outros. É para isso que você coloca uma roupa diferenciada, para agradar outras pessoas. Senão, você poderia ir de chinelo de dedo no escritório executivo, bermudinha lá, e camiseta regata, e pronto já para ir para a praia, sei lá para onde. Mas não, você usa porque as pessoas vão olhar. Quando a gente vem à igreja, a gente usa uma roupa, eu nem vou falar de pessoas agora, para agradar quem? Deus. Então a roupa que a gente põe é para agradar a Deus. Quando você está em casa, se arrumando, olha no espelho e se pergunta, está agradando a Deus? Tá, então está ótimo, vai à igreja. Mas se a resposta for, não, essa roupa não agrada a Deus, então não é adequado para ir à igreja e, conforme o caso, nenhum lugar. Qualquer um, tanto homem quanto mulher, pode usar uma roupa que não deveria usar como cristão. Mas normalmente pega com as mulheres. Né? Roupas que chamam a atenção de homens e chamam a atenção para o pecado. Essas roupas não combinam com um cristão de jeito nenhum. Tem que ser roupas que levem a pessoa a dizer assim, esta roupa me identifica como um cristão. Lucas, capítulo 15. Pode desligar a tela que não vamos usar mais. Não para esta situação. Lucas 15. O texto aqui que nós vamos usar é a partir do versículo 11. Ele fala do filho pródigo. E o filho pródigo era um rapaz, filho de pai rico. Pelo menos 2 irmãos, que a história conta o filho mais novo e o mais velho. E que o filho mais novo, ele olhava para o pai e pensava assim, esse meu pai é muito severo. Meu pai quer tudo certinho, tudo desse jeito. E quer saber de uma coisa? Eu vou viver sozinho. Mas como o pai era rico e não ele que era rico, então ele seguiu a seguinte ideia. Eu vou pegar do meu pai o dinheiro, vou viver aonde quiser, da maneira que eu quiser. É um sonho de adolescente, né? Se tivesse dinheiro, queria fazer. Mas ele fazia isso não porque ele queria apenas que vou viver, é porque ele estava achando que o pai não estava deixando ele viver do jeito que ele queria. Então ele falou que ele queria viver fora. No verso 2 diz o seguinte, olha, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, né? Ele dividiu ali o dinheiro, pelo jeito que a história conta, o homem era rico. Então ele separou aquela quantia de dinheiro, uma forma para que o filho recebesse uma herança com o pai vivo. Isso é uma coisa terrível, né? O pai está vivo e quer herança. Mas o pai, ao contrário do que o filho dizia, que o pai não amava, o pai o amava. E disse, filho, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então, filho, o que tenho é teu. Repartiu a herança e entregou aquela fortuna ao rapaz. Não vou ler versículo a versículo, vou contar para você. Esse rapaz, jovem, partiu dali, levou alguns dias ali ajeitando as coisas dele, fazendo os planos com o dinheiro na mão, agora parte e vai viver em outra cidade. Lá em outra cidade, dinheiro na mão, você já sabe o que acontece, né? Um monte de amigo. Um monte de amigo. Ele, esperto, vestiu uma roupa que chamasse a atenção. A roupa dele dizia que ele era rico. As pessoas começam a se aproximar deste rapaz. E ele, então, mostrando sua riqueza, começa a pagar determinadas contas. E foi pagando essas contas.
Acontece que dinheiro tem fim. Dinheiro, se ele está aplicado e você começa a fazê-lo render, ou pelo trabalho, ou porque está aplicado em algum lugar, você faz um estoque, vende, ele vai dar dinheiro. Mas se você começa a gastar dinheiro, ele tem fim, ele vai acabar. Pelo menos nos pobres mortais, né? Porque Bill Gates falou que se ele deixar só o trocadinho para os filhos dele, eles vão viver a vida inteira, vão gastar e não acaba o dinheiro deles. Só a parte da herança. Mas para ricos comuns, esse dinheiro acaba. E acabou. E quando acabou, conta aqui a parábola de Jesus, que houve uma fome. Olha que coisa, né? É coisa de quem faz coisa errada. Ele tinha dinheiro, gastou. E quando gastou, houve seca. E pela seca houve fome. E agora os amigos já não eram mais amigos. E como os amigos já não eram mais amigos, ele começou a viver como pobre. E na pobreza começou a passar fome. Então, diz o texto bíblico aqui, que ele resolveu arrumar um emprego, agregou-se, tá, assim essa palavra, com uma pessoa, um criador de animais, e entre os animais, porcos. E disse para ele, quer trabalhar mesmo? Então tem uma vaga para você ficar cuidando dos porcos. A Bíblia diz que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos, mas nem essa davam para eles. Ele começou a sentir fome. E a fome faz a pessoa pensar, né? Quando a coisa aperta, todo mundo pensa. E enquanto ele estava com fome, ficou pensando assim, o que fui fazer? Fui sair da terra do meu pai, das terras do meu pai, aonde eu tinha de tudo, tinha fartura. Os empregados do meu pai são mais ricos do que eu. E eu estou aqui. Então ele disse, se eu pudesse morar novamente com meu pai, nem que eu fosse empregado, porque eu ia viver melhor do que vivo. Ele não conseguia imaginar que reação o pai dele teria. Na verdade, ele imaginou da seguinte forma, meu pai talvez não queira nem como empregado, porque pelo que ele fez, mas pelo coração de pai, ele aguardava esse filho desde o dia que foi embora. Cada dia olhava pela janela e pensava, será que esse filho vai voltar? Será que ele vai voltar? Aonde esse garoto está? Aonde esse rapaz está? E um dia lá distante, lá no horizonte, o pai, pelo jeito de ele andar, reconhece que é o filho vindo. Mas pelo jeito de andar, porque as roupas de riquinho que saiu já não eram mais. Agora eram roupas sujas, roupas rasgadas, roupas com cheiro de porco. Porque é o que ele estava fazendo antes de voltar para casa. E o pai sai correndo ao encontro do filho, para abraçar o filho. E eu quero que você leia aqui comigo, no verso 16, deixa eu ver, o verso 18. Antes deste encontro com o pai, disse assim, levantar-me-ei, quando ele estava com os porcos, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso ele estava pensando, planejando falar. No verso 20, e levantando-se, ele saiu de onde estava, foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Essa palavra beijar aqui, irmãos, me faz pensar que pai amoroso, porque ele estava sujo. Só a viagem já deixava ele sujo, quanto mais aonde ele estava vindo. E o pai o beija, como se dissesse, filho, que bom que você está aqui de volta, que você voltou. Ele estava acabado, um mendigo. Mas o pai não quis saber, porque era o filho dele. E diz ainda mais, ali no verso 21, ele diz o que ele planejou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E apesar do texto não estar escrito, eu sei que ele falava isso em lágrimas. Falava isso chorando, dizendo, pai, o que eu fui fazer? Eu pequei contra ti. Não está escrito, mas ele diz, perdoa-me, pai. Me dá um emprego para mim. Não precisa mais me receber como teu filho, eu quero ser só um trabalhador, deixa eu ser um trabalhador aqui, viver um pouquinho com o Senhor. As roupas que esse rapaz vestia não eram dignas de ser filhos daquele fazendeiro ali, daquele
homem trabalhador, aquele homem rico, não combinava com ele. Eram roupas acabadas, roupas estragadas, roupas sujas, não combinava. Mas enquanto ele pensava em dizer, diz o pai aqui no verso 22, ó, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés, e trazei também, e matai um novilho cevado, e ele diz ali, comamos e regozijamos. Então ele disse assim, vamos colocar neste rapaz aqui uma roupa adequada. Colocou primeiro ali o seu casaco, e depois trouxe os empregados e disse, coloque nele roupas que mereçam de ser chamado meu filho. Antes ele não estava vestido adequado. Mas agora o pai fala, traga a melhor roupa para ele. E eles fazem uma festa. E diz o texto que eles regozijaram, que eles estavam felizes. E o pai disse, ou fica feliz por bem, ou fica feliz por mal. Quero ordem, tratem bem, porque este é meu filho. Este é meu filho. Eu estava esperando. Há muito tempo que eu estava esperando ele. Sabe, nós falamos agora há pouco das roupas, da vestimenta aqui que devemos ter como cristão. Infelizmente, quando nós não estamos com Cristo, há uma roupa que eu quero chamar de roupa espiritual. Esta roupa, ela fica toda suja com o pecado. Ela fica imunda com o pecado. E por mais que a gente se lave, por mais que a gente troque de roupa, por mais que a gente se vista de forma diferente, ainda está imundo com o pecado, com cheiro de porco espiritual que eu estou dizendo. A aparência física pode estar perfeita, até melhor do que outros. Mas o pecado deixa uma pessoa sem condições de ser chamado filho de Deus. O Pai Celeste envia o Filho Jesus Cristo, com o sangue de Cristo, lava as nossas roupas, deixa as nossas roupas limpas, alva, como a neve, como diz o texto bíblico, limpa, perfeita. Não porque nunca pecamos, nós pecamos, mas pelo perdão do sangue de Cristo que morreu na cruz, nós passamos a ser pessoas agora limpas, sem nenhum pecado. Mas só uma maneira, se estamos com Cristo. Porque se esse jovem dissesse, pai, eu não quero vestir essa roupa, eu não quero vestir essa roupa, tire esse anel do meu dedo, eu quero ficar assim, ele ficaria imundo. Mas ele acaba aceitando aquilo, ele aceitou o perdão que o pai deu para ele. E agora, de alguém que estava lá longe, afastado, sem nenhum motivo para estar vivendo, mas ele encontra agora paz no Pai, que o recebe como filho verdadeiro. O Pai Celeste está chamando cada um de nós para perto dele. Está chamando todos nós. E se por acaso a nossa veste espiritual estiver manchada, ele está dizendo, eu quero limpar suas roupas. Mas veja que este rapaz aqui, que nós lemos a história, um dia lá, sozinho, ele fez duas coisas. Primeira, usou a cabeça dele para pensar e disse, é muito melhor estar com meu pai, eu vou para casa. A segunda coisa que esse rapaz fez foi levantar-se. Ele agiu. Ele tomou ali uma iniciativa, ele saiu da onde estava, ele resolveu seguir, sabe quem? O Senhor nosso Deus. A história aqui é uma parábola de Jesus, dizendo que nós temos que nos levantar da onde estamos. Não há como você receber as vestes puras do Senhor, limpas pelo sangue de Cristo, se não tivermos uma ação, uma atitude, seguir o caminho, seguir a Jesus Cristo, ir até Ele, receber do abraço do Pai, do beijo do Pai, as vestes do Pai. Se não houver uma ação, não há transformação. O pai ficou em casa esperando o filho. O Pai Celeste continua esperando. A casa dele é a igreja hoje, é o lugar que nós temos que procurá-lo. E o Pai Celeste está dizendo, venha, não importa qual é a roupa que você veste hoje, eu quero que você venha. Diz o Senhor, levante-se de onde você está e venha. Porque eu quero dar vestes limpas. Se você já recebeu as vestes limpas do Senhor, a verdadeira roupa que vem de Deus, agradeça ao Senhor porque Jesus Cristo morreu por nós.
Mas se você ainda não recebeu essas vestes, ou se recebeu e já sujou de novo, eu não estou falando literalmente agora para você se levantar, mas espiritualmente, levante-se de onde você está e vá até o Senhor. Apesar de ser eu que estou falando, não sou eu que estou chamando. É o Senhor Deus que está chamando. Que a nossa vida seja mudada, transformada, e tenhamos uma vida purificada. Sabe, nós não temos segurança nenhuma em vivermos aqui nesse mundo se não estamos com Deus. Mas diz um hino, que segurança, né? Se estou com Jesus, se estou com o Senhor. Quando estou com o Senhor, eu tenho segurança para viver. Eu sei qual é o caminho que vou seguir. Eu sei aonde vou andar.